Chegamos ao último dia da nossa jornada espiritual. Deus sustenta você. E antes de qualquer outra coisa, quero que você pare por alguns instantes e reconheça algo importante. Você chegou até aqui. Talvez esta semana não tenha sido perfeita. Talvez ainda existam respostas que não chegaram. Talvez algumas lutas continuem presentes. Mas você permaneceu. Você continuou buscando a Deus. Continuou orando. Continuou entregando suas preocupações ao Senhor. E isso tem valor diante dos olhos de Deus. Muitas vezes pensamos que crescimento espiritual acontece apenas quando vemos grandes mudanças externas. Mas frequentemente Deus está realizando sua obra mais profunda dentro do coração. Durante esta semana, aprendemos que Deus sustenta nosso cansaço. Aprendemos que podemos descansar enquanto Ele trabalha. Aprendemos a perseverar durante a espera. Aprendemos a confiar na direção dele mesmo, sem enxergar todo o caminho. E hoje chegamos ao momento de selamento. O momento de confiar o restante da caminhada ao Senhor. Porque existe uma verdade poderosa. Você não precisa saber tudo o que acontecerá amanhã para viver em paz hoje. Você apenas precisa saber quem estará com você amanhã. E Deus estará. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando. O mesmo Deus que ouviu suas orações continuará ouvindo. O mesmo Deus que guiou seus passos continuará guiando. Por isso, nesta manhã, não olhe apenas para aquilo que ainda falta. Olhe também para tudo aquilo que Deus já fez. Olhe para as vezes em que Ele sustentou você. Olhe para os momentos em que Ele abriu caminhos. Olhe para as situações em que sua mão esteve presente. Porque a fidelidade passada fortalece a confiança presente. Se você chegou até o final desta jornada, escreva nos comentários: eu completei esta jornada com Deus. Essa será a sua declaração de testemunho e gratidão. O Salmo 121 começa com uma pergunta que atravessa gerações. De onde me vem o socorro? Essa é uma pergunta que muitos fazem até hoje. Quando surgem os desafios, quando aparecem as dificuldades, quando o futuro parece incerto, quando as forças parecem insuficientes, de onde virá o socorro? O salmista responde imediatamente: o meu socorro vem do Senhor. Não vem apenas das circunstâncias. Não vem apenas dos recursos humanos. Não vem apenas daquilo que conseguimos controlar. Vem do Senhor. Essa verdade transforma a forma como enfrentamos a vida. Porque quando entendemos quem é nossa fonte de socorro, deixamos de viver dominados pelo medo. Passamos a viver sustentados pela confiança. Talvez ainda existam áreas da sua vida que precisam de respostas. Talvez ainda existam orações em andamento. Talvez ainda existam batalhas pela frente. Mas o Deus que cuidou de você durante esta jornada continuará cuidando. Ele não abandona seus filhos no meio do caminho. Ele não conduz para depois deixar sozinho. Ele não começa uma obra para abandoná-la antes da conclusão. Por isso, hoje, mais do que pedir respostas, somos convidados a renovar nossa confiança. Porque confiança é uma escolha diária. É decidir olhar para Deus acima das circunstâncias. É decidir acreditar na fidelidade dele acima dos medos. É decidir permanecer firme mesmo quando nem tudo está resolvido. E essa decisão produz paz. Não uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz baseada na presença de Deus. Se esta mensagem fortaleceu sua caminhada nesta semana, compartilhe esta oração com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Talvez uma das maiores tentações depois de orar seja voltar a carregar aquilo que já entregamos a Deus. Entregamos hoje, retomamos amanhã, confiamos por algumas horas, depois voltamos a nos preocupar. Colocamos diante do Senhor aquilo que nos aflige. Mas quando as respostas não chegam no tempo que imaginávamos, começamos a pegar de volta o peso que havíamos deixado aos pés dele. E sem perceber,
voltamos a carregar aquilo que Deus nunca pediu que carregássemos sozinhos. Talvez isso tenha acontecido com você durante esta semana. Talvez existam áreas da sua vida que continuam gerando preocupação. Talvez você tenha terminado uma oração cheio de paz e algumas horas depois, a ansiedade tenha voltado a bater à porta. Talvez você tenha sentido medo novamente. Talvez as dúvidas tenham reaparecido. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo muito importante. Aquilo que foi colocado em suas mãos não está esquecido. Nenhuma oração feita nesta jornada foi desperdiçada. Nenhuma lágrima derramada em secreto passou despercebida. Nenhum clamor sincero deixou de ser ouvido. Nenhum momento de fé foi em vão. Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece igual. O silêncio não significa ausência. A demora não significa abandono. A espera não significa rejeição. Muitas vezes, enquanto pensamos que nada está acontecendo, Deus está movendo circunstâncias, preparando caminhos, alinhando pessoas, fechando portas erradas e abrindo oportunidades que ainda não conseguimos enxergar. Há processos que acontecem longe dos nossos olhos. Há respostas que começam a ser construídas muito antes de se tornarem visíveis. E é exatamente por isso que precisamos continuar confiando. A fé verdadeira não nasce apenas quando vemos resultados. A fé amadurece quando continuamos acreditando mesmo durante o processo. Ao longo destes 5 dias, Deus não apenas ouviu suas orações. Ele trabalhou dentro do seu coração. Talvez você tenha chegado ao primeiro dia cansado. Talvez tenha chegado preocupado. Talvez tenha chegado sem direção. Talvez tenha chegado quase desistindo. Mas hoje você não é exatamente a mesma pessoa que começou esta jornada. Porque toda vez que nos aproximamos, sinceramente de Deus, algo muda dentro de nós. A presença dele fortalece. A palavra dele sustenta. O Espírito Santo consola. E a fé cresce. Talvez as circunstâncias externas ainda estejam em andamento. Mas existe uma transformação acontecendo dentro de você. E muitas vezes essa transformação interior é o começo do milagre que Deus deseja realizar. Por isso, não termine esta jornada olhando apenas para aquilo que ainda falta. Olhe para aquilo que Deus já fez. Olhe para a paz que Ele trouxe. Olhe para a esperança que Ele renovou. Olhe para a força que Ele restaurou. Olhe para a confiança que Ele fortaleceu. O mesmo Deus que sustentou você durante estes 5 dias continuará sustentando depois que esta jornada terminar. Porque a fidelidade dele não depende de uma semana. Não depende de uma temporada. Não depende de uma circunstância. Ela permanece para sempre. Hoje não encerramos apenas uma sequência de orações. Selamos uma decisão espiritual. A decisão de continuar caminhando com Deus. A decisão de continuar confiando. A decisão de continuar entregando cada área da vida ao Senhor. Talvez os próximos dias tragam novos desafios, mas também trarão novas manifestações da graça de Deus. Novas oportunidades para confiar. Novas razões para agradecer. Novas experiências com a presença do Senhor. Por isso não caminhe olhando apenas para os obstáculos. Caminhe olhando para o Deus que continua sustentando você. Daqui a pouco entraremos em uma oração profunda de selamento, confiança e gratidão. Mas antes disso, escreva nos comentários: Senhor, eu confio o meu futuro a Ti. Essa será sua declaração de entrega neste último dia da jornada. Pai amado, nesta manhã chegamos diante da Tua presença com gratidão. Obrigado por cada momento desta jornada. Obrigado por cada oração. Obrigado por cada palavra. Obrigado por cada fortalecimento recebido ao longo desta semana. Senhor, hoje não estamos aqui apenas para pedir. Estamos aqui para agradecer. Agradecemos porque o Senhor sustentou nossos passos. Agradecemos porque o Senhor renovou nossas forças.
Agradecemos porque o Senhor fortaleceu nossa esperança. Agradecemos porque o Senhor permaneceu conosco. Pai, nesta manhã nós selamos diante de Ti tudo aquilo que apresentamos durante esta caminhada. Selamos nossos pedidos. Selamos nossas orações. Selamos nossos sonhos. Selamos nossos planos. Selamos nossa confiança. Entregamos novamente diante de Ti aquilo que ainda não foi resolvido. Entregamos aquilo que continua nos preocupando. Entregamos aquilo que ainda não compreendemos. Entregamos aquilo que permanece além do nosso controle. E escolhemos descansar na Tua fidelidade. Senhor, guarda nossos passos. Guarda nossas famílias. Guarda nossa mente. Guarda nosso coração. Guarda nossas decisões. Guarda nossos caminhos. Que a Tua presença continue conosco nos próximos dias. Que a Tua paz continue habitando dentro de nós. Que a Tua direção continue conduzindo nossos passos. Que a Tua esperança continue fortalecendo nossa alma. Pai, quando surgirem novos desafios, lembra-nos daquilo que aprendemos nesta semana. Lembra-nos de que o Senhor sustenta. Lembra-nos de que o Senhor fortalece. Lembra-nos de que o Senhor guia. Lembra-nos de que o Senhor continua trabalhando. Que nossa fé permaneça viva. Que nossa confiança permaneça firme. Que nossa esperança permaneça renovada. E que possamos continuar caminhando sabendo que nunca estaremos sozinhos. Nós declaramos que o nosso socorro vem do Senhor. Nossa esperança vem do Senhor. Nossa força vem do Senhor. Nossa paz vem do Senhor. E em nome de Jesus, entregamos o restante da caminhada em Tuas mãos. Amém. Que esta oração permaneça viva dentro do seu coração. Hoje concluímos a jornada espiritual Deus Sustenta Você. Mas aquilo que Deus começou durante esta semana não termina aqui. Continue caminhando. Continue orando. Continue confiando. Continue entregando suas preocupações ao Senhor. Porque o Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando nos próximos dias. Antes de encerrar, faça sua declaração final desta jornada. Escreva nos comentários: eu completei esta jornada com Deus. Que essa declaração seja um testemunho da sua perseverança. Que ela marque o encerramento desta caminhada espiritual. E que ela fortaleça sua fé para tudo o que ainda está por vir. Permaneça debaixo dessa presença. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue orando comigo por proteção, cuidado e livramento.